Leiamos o texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 29. Vamos ler até o verso de número 31. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Que Deus nos ajude com a sua palavra. Estejamos atentos para ouvir a palavra do Senhor. Amém. Finalmente, não é, irmãos? O Messias prometido estava entre os homens pecadores. Ele iniciou o seu ministério, ele inicia o seu trabalho. E ele começa, então, escolhendo discípulos, para fazer discípulos. Então, esses primeiros discípulos começam a segui-lo e, naturalmente, o seu propósito era que eles aprendessem, que eles o conhecessem, para que eles o imitassem. Então isso começa a acontecer. Os discípulos começaram a andar com Jesus e ao caminharem com o Mestre, passaram a conhecê-lo. Começaram a ter surpresas, tiveram surpresas em suas vidas que eles jamais sonhariam que teriam. Eles ficaram surpresos na sinagoga ao ouvirem o ensino de Jesus. Começaram a ficar surpreendidos, ficaram ainda mais surpreendidos ao verem Jesus curar um homem possesso e com uma autoridade jamais vista. E duas coisas começam a se destacar. Jesus começa a mostrar duas coisas importantes para os seus discípulos. E eles começam a perceber, primeiro, que aquele homem a quem eles estavam seguindo, que era o Messias, o Senhor Jesus, ele tinha uma intimidade tão profunda com Deus. Não é? Ele tinha uma profunda intimidade com Deus. E uma outra coisa que eles começam a perceber em Jesus é exatamente a preocupação, o interesse que Jesus tem pelas pessoas. A sua profunda compaixão pelos necessitados. Então eles começam a perceber que para Jesus as pessoas tinham prioridade. Elas eram de fato importantes. Na sua agenda, as pessoas tinham prioridade. Jesus curou, Jesus libertou, ele deu grande importância à oração e principalmente à pregação,
e ocupava o centro do seu ministério. Lucas relatou isso, o motivo de sua vinda, que é pregar, ensinar, proclamar libertação aos cativos. Isso está em Lucas, capítulo 4, verso 24. A pregação também foi central para os apóstolos. E a pregação também é central para nós hoje, no culto solene. Mas o fato, irmãos, é que havia muito mais ainda para aprenderem. Eles ficariam cada vez mais ligados ao Mestre. Um sentimento de dependência iria crescer no coração dos seus discípulos. Cada vez mais eles ficariam dependentes de Jesus. Cada vez mais, se sem Jesus, eles ficariam sem saber o que fazer. Então, cada vez mais eles estariam ligados ao Senhor Jesus. E Marcos nos informa que após o episódio na sinagoga, onde todos ficaram admirados, Pedro então aproveitou e levou Jesus para a sua casa, juntamente com outros discípulos, André, seu irmão, Tiago e João. A sogra de Pedro estava enferma, estava prostrada na cama, ardendo em febre, conforme diz Lucas. Uma febre muito alta, não é? Lucas, em seu evangelho, diz que os discípulos rogaram a Jesus. Não é que Pedro chegou assim, vamos lá para casa. Não, eles rogaram a Jesus, suplicaram a Jesus, suplicaram pela sogra, suplicaram por ela. Não tinham mais nada a fazer por ela. Pedro começou, então, a aprender uma lição aí, não é? Depois você vai ver outro Pedro, não é? Escrevendo, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele cuida de vós. Então veja, e Jesus foi, imediatamente Jesus atendeu o pedido de Pedro. E Lucas nos dá mais detalhes, informando que Jesus, ao chegar bem próximo dela, olha só, Jesus podia chegar à beira da cama e dizer, mulher, levanta. Mas ele não faz isso. Ele chega bem perto, bem próximo dela. E ainda mais, muito mais. Lucas diz que ele inclinou-se. Inclinou-se para ela. E aí, repreendeu então a febre. Ela ficou curada. E então passou a servi-los. Que maravilha! E a sua cura foi imediata. A palavra inclinar, na língua grega, significa colocar-se sobre alguém. Mas tem um sentido. Aqui é no sentido de estar presente. Colocar-se sobre alguém no sentido de estar presente. E de fato, o Deus Filho estava presente. O Deus Filho estava presente entre pecadores. E de uma forma tão misericordiosa, de uma forma tão amiga, tão humilde, tão amorosa. Esse Jesus, ele foi prometido desde os tempos da eternidade.
Ele foi revelado no Éden, conforme Gênesis capítulo 3, verso 15. Ele foi revelado aos patriarcas. Todos os profetas falaram dele. Falaram de sua vida, do nascimento da vida, do ministério, da sua morte, da sua ressurreição. Esse Jesus veio do céu até nós para estar presente entre pecadores como nós, como eu e como você. Então não era de se estranhar que Jesus, com o seu ensino na sinagoga, provocasse nas pessoas um sentimento de grande admiração. E as pessoas perguntavam umas às outras: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Mas agora, meus irmãos, no particular, escondido, a reação causada por Jesus foi o desejo no coração da sogra de Pedro de servi-lo. E pode ter certeza aqui que a questão de servir não é só a questão cultural daquele tempo, que a mulher tinha que servir. Então, isso aconteceu porque algo aconteceu primeiro. Perceba, a sogra de Pedro, em primeiro lugar, ela foi servida por Jesus. Jesus é quem vai até ela e a serve primeiro. Então ela passa a servir o Mestre e os seus discípulos. E certamente, meus irmãos, aquela mulher nunca havia servido com tanta disposição e prazer. O coração dela estava cheio de gratidão. E o coração dos discípulos cheio de alegria. O serviço é uma característica central dos discípulos de Jesus. É uma marca do discípulo de Jesus. O discípulo recebe sem ter nada em dar em troca. Os discípulos recebem o grande e maravilhoso favor de Jesus, mas não tem nada nas mãos para dar em troca ao Senhor. Então começa a manifestar uma outra coisa aqui. Jesus está começando a formar a sua família. E a cultura é essa. A família de Cristo foi chamada para servir. Servir a Cristo e servir uns aos outros. Esse é o ponto. Então, assim como aquela mulher foi servida, você também foi servido por Jesus. Nós também fomos servidos pelo Senhor Jesus Cristo. Fomos servidos por Jesus na cruz. Fomos servidos pelo Senhor em sua morte na cruz do Calvário. Ele subiu aquela cruz para nos servir. Ele também te visitou pessoalmente. Ele nos visitou pessoalmente, sem termos nada para oferecer a Ele. E agora, qual tem sido a nossa disposição? Então isso aponta para o tempo da igreja nesse mundo. A igreja tem que ter essa disposição. Servir. Servir.
Essa é a principal característica da igreja, o serviço ao Mestre, às pessoas, aos necessitados. Porque para Cristo, as pessoas são muito importantes. Muito importantes. Então, o discípulo de Jesus, ele é um servo que serve. E essa é uma questão vital, esta é uma questão essencial, é uma questão de essência. A palavra servo diz respeito à identidade de uma pessoa que segue a Cristo. A palavra serviço refere-se à função dessa pessoa que segue a Cristo. O nosso exemplo de serviço é Jesus. Não estamos andando com Jesus? Ele viveu neste mundo como um servo. Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Lucas 22, verso 27. Exemplo, não é? A fim de mostrar que o verdadeiro discípulo é alguém que serve. Jesus ensinou e demonstrou com sua vida. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, passais vós também. E a caminho da cruz, Jesus disse o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Um crente com esse sentimento de achar que está na igreja para ser servido, esse sentimento é uma aberração espiritual. Se um crente ele participa de uma igreja, como se ele estivesse participando de um clube, isso é um sentimento maligno. Porque esse não é a verdade, não é isso que significa seguir a Jesus. Nós não fomos chamados para sermos servidos, Ele já nos serviu. Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para entender que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A gratidão da sogra de Pedro demonstra que ela se tornou uma discípula de Jesus Cristo. E o serviço é uma das características centrais, não é, do cristianismo, central dos cristãos, que também são movidos por gratidão. Nós servimos por gratidão ao nosso Mestre. Nós servimos ao Senhor com gratidão e com alegria. Aliás, muitas mulheres foram servidas por Jesus e passaram a servi-lo, conforme Marcos registra ao final do capítulo 15, a partir do verso 40 até o verso de número 41, ele diz assim: estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia,
o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Então Jesus não se importa apenas com grandes multidões. O Senhor também, Ele entra na casa dos seus discípulos, como um da sua própria família, como um da própria família. O Senhor, Ele ama a hospitalidade. Jesus se envolve profundamente com as famílias dos seus discípulos. Jesus nunca está ocupado ou cansado demais para atender aos rogos de seus discípulos, para atender às necessidades pessoais de cada um deles. Ele é um salvador pessoal. Ele é o melhor amigo. Jesus se importa com todas as pessoas, com todas as pessoas. Jesus se importa com as mulheres. Jesus demonstrou grande cuidado e deu atenção às mulheres em diversas ocasiões, como nós lemos no capítulo 15 de Marcos. Jesus permite que seus discípulos falem abertamente com Ele. Falem com Ele sobre suas angústias, sobre suas preocupações, sobre suas famílias, sobre enfermidades na família. Seja lá o que for, você pode ir até Ele e rogar a Ele. Faça isso, rogue a Ele. Ele nunca está ocupado demais para não te dar atenção. Nunca, nunca. Jesus, Ele está formando ainda, não é? Formando a sua nova família. Ela ainda não está completa. E as características da família de Jesus é o serviço. Servir o Mestre e servir uns aos outros. Veja o que Marcos escreveu no capítulo 3, versos 31 a 35. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe. Concluímos então, meus irmãos. Em Jesus encontramos não apenas um mestre e salvador, mas também um exemplo vivo de serviço e cuidado pessoal. Ele escolhe os seus discípulos como membros de sua própria família, Ele encoraja os seus discípulos, ele encoraja a cada discípulo dele para que rogue a Ele em qualquer circunstância.
A família de Jesus é caracterizada pelo serviço mútuo. E dessa forma é que ela reflete nesse mundo o amor dele. O amor dele. Então, para encerrar, à luz do exemplo de Jesus, eu e você somos desafiados a expor, sem medo, os nossos corações, as nossas angústias a Ele. Sempre confiando em sua disposição. Disposição para nos ouvir. Paciência, disposição para nos ouvir. Para responder às nossas súplicas. Então, assim como Ele cuidou e está cuidando de cada necessidade tua, dos seus discípulos, Ele também demonstrou e tem demonstrado o amor através do serviço. Jesus disse, eu e meu Pai trabalhamos até ao dia de hoje. Somos chamados, meus irmãos, para imitar esse modelo, o modelo de Cristo em nossas vidas. E que possamos viver como uma família espiritual, unida pelos laços de Cristo, pelo serviço mútuo, pela busca da vontade de Deus na nossa vida, através da sua palavra. E assim vamos refletir o amor de Cristo de verdade. E a dedicação de Cristo ao nos ensinar. Que Deus te abençoe profundamente e nos ajude. Amém.